Antes do vídeo começar, já vai clicando no sininho, já deixa o like e não se esqueça de compartilhar. Isso ajuda o canal a sempre ter conteúdos novos para vocês. Olá! Dando continuidade à disciplina de epidemiologia e o processo saúde e doença, vamos relacionar a epidemiologia ao processo de saúde e doença. Ou seja, vamos iniciar com uma ideia do autocuidado. Não confundam o autocuidado com o cuidado paliativo, que geralmente é aquele cuidado paliativo que é dispensado ao indivíduo que não consegue ah, fazer o seu autocuidado e já está em uma fase já terminal de sua vida. Quando a gente fala de cuidados paliativos com relação a pacientes muito idosos que já têm muitas comorbidades, pacientes que estão em estado vegetativo e pacientes que sofrem de câncer já em fase terminal. Mas o autocuidado dentro do processo saúde e doença é o conjunto de ações que cada indivíduo promove para manter a sua própria saúde e bem-estar. E aí nós temos um exemplo clássico: higiene. A higiene pessoal, ela parte de uma questão de autocuidado. Mas ter higiene não é o único fator predisponente. A higiene ela tem que ser feita de forma correta. A lavagem das mãos ela tem que ser feita de forma correta. A gente sabe, por exemplo, que o depósito subungueal, ou seja, abaixo das unhas, é um ambiente onde nós podemos ter até ovos de helmintos, como por exemplo ascaris. Logo, ter hábitos higiênicos corretos e frequentes, diários, ou em cada condição, ao se expor ao ambiente, ao se expor ao alimento, aquela ideia do lavar o alimento antes de ingerir, lavar as mãos antes de comer, sempre de forma correta, é um autocuidado. A higiene pessoal, a higiene do ambiente, ou seja, do quarto, do lar. Então, tudo aquilo que fazemos para cultivar nossa própria qualidade de vida, sempre com autonomia e de forma responsável, é característico do autocuidado. Com relação à ingesta de alimentos, à ingesta de minerais, vitaminas, de proteínas, de carboidratos, de lipídios, percebam que eu não estou entrando no ditame da alimentação saudável, por exemplo, quando a gente fala de comer X frutas, X legumes, porque, obviamente, o autocuidado, e quando nós falamos de alimentação saudável, já está embutido que os alimentos que vão providenciar ou que vão prover o nosso alimento com todos os recursos nutricionais são os alimentos naturais ou saudáveis. E as estratégias que nós devemos ter com relação ao autocuidado, ela permeia algumas noções, principalmente entendermos o que é a saúde, principalmente entendermos o que é a doença e qual é essa relação entre a saúde e a doença. Qual é a relação entre o cuidado que nós devemos ter para mantermos o nosso organismo saudável, para que essa barreira da saúde não seja quebrada e entremos num processo patológico. As noções de fisiologia, porque não é só interessante, não se faz somente interessante as estratégias de cuidado, sendo que o indivíduo não sabe o porquê ele está necessitando ter aquelas práticas. Então, tudo isso, as informações com relação à saúde, à doença, o cuidado e a fisiologia dessa doença, ou dos mecanismos de ação dessa doença no organismo do indivíduo, são as estratégias que o indivíduo deve ter para toda a plenitude e a contemplação do autocuidado, prevenindo o adoecimento. Muito obrigado.